Boa noite e louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Quinta-feira é dia do que, Maurício? O programa do podcast, né? Não é programa Momento Vicentino mais, né? Pode Vicentinar. Pode Vicentinar. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui com a Márcia, com a Bruna, para estar conversando aí com as pessoas. Vai ser muito bacana, né, o Márcia, esse bate-papo nosso. E quinta-feira a gente já começa o nosso Evangelho do dia. Depois eu vou passar uns recadinhos e o programa vai ser voltado só para as perguntas para a Márcia, psicóloga, e a filha dela. E aí a gente vai interagir. Se vocês quiserem fazer algumas perguntas para nós, tudo bem. Mas o programa é de vocês hoje, tá? A gente só vai estar fazendo o encerramento, né? Assim que o Maurício concluir aqui o Evangelho do dia, a reflexão, eu vou dar uns recadinhos rápidos aqui da Sociedade de São Vicente de Paulo, dos eventos. Aí a gente já volta com vocês, tá bom? Posso fazer uma pergunta? Pode, Maurício. A Márcia vai responder algumas perguntas que já foram feitas. Mas se alguém quiser fazer durante o programa, pode? Pode. Sim. É só se inscrever no canal, né? Pode Vicentinar, dar seu like lá e fazer sua pergunta. Então vamos para o Evangelho do próximo domingo, do dia 16 de abril. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu-lhes: Se não ouvir o sinal dos pregos em suas mãos, se não puser meu dedo na marca dos pregos, e se não colocar minha mão em seu peito, não acreditarei. 8 dias depois, os discípulos estavam de novo dentro e Tomé estava com eles. Jesus veio às portas fechadas, colocou-se no meio e disse: A paz esteja convosco. Em seguida disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo, vê minhas mãos. Estende a mão, coloca-a em meu peito, e não sejas mais incrédulo, mas crê. Tomé respondeu-lhe: Meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: Tomé, tu creste porque me viste. Felizes aqueles que não viram e creram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse evangelho aqui, né, bem rapidinho para dar os recadinhos e a Márcia, com a filha dela, entrar no assunto aí que a gente está falando agora, que é sobre psicologia, né? Depressão, a síndrome das doenças de hoje, né? Esse evangelho fala muito que a gente está falando aqui do crer, de algo interior, né? Que a gente não vê Cristo, né? Em carne e osso, né? Então a gente precisa enxergá-lo de uma maneira espiritual, buscá-lo de uma maneira espiritual dentro dos nossos assistidos, né? Encontrar o ser humano ali dentro, aprender com eles, né? Esse ver sem crer é difícil. A gente tem que trabalhar muito para que isso aconteça. Para sentir aquela paz interior, para sentir aquele prazer enorme. Então a gente precisa ir até os nossos assistidos. Eles são o próprio Cristo? Não. Mas Cristo mora no coração deles, como Cristo mora nos nossos. A gente costuma falar muito, a gente está falando sobre religião aqui, né? Sobre igreja. A igreja ela é um templo, é um lugar que vai mostrar o caminho para você. Mas a igreja somos nós que somos a igreja. Então, Cristo mora dentro de cada um de nós somos igreja, e devemos viver como a igreja nos pede, como Cristo nos pede, independente da religião. Não é a religião que vai salvar a gente, né? E não é vendo esse Cristo, mas é encontrando esse Cristo, sentindo esse Cristo, é uma coisa mais interna, uma coisa mais interior. E é uma busca diária, né, Márcia? Como tudo na vida da gente é uma busca diária. Hoje a gente está feliz, amanhã tem que procurar a felicidade novamente, depois de amanhã novamente. E como que a gente vai encontrar a felicidade? Sentindo Deus no coração da gente. Mas é questão de sentimento. Feliz aquele que crê, mesmo sem ver. Louvado seja nosso Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Então, como eu falei, o programa hoje realmente é voltado só para vocês, né? Vou deixar um recadinho aqui rápido da Sociedade de São Vicente de Paulo. Então, nesse domingo, nós vamos começar no sábado, né? Dia 15, tem aí a tarde do pastel, que vai ser
às 18 horas, na Rua dos Bentos, número 337, na Chácara da Galega. Tá? É da Conferência Nossa Senhora Rainha da Paz. Então o pessoal está fazendo esse pastel gostoso lá. Quem quiser consumir no local pode tomar seu refrigerante. E no domingo, né, a partir das 14 horas, nós temos o Bingão, né, do CP Pinda, juntamente com o programa podcast Pode Vicentinar. Então, você que queira apoiar aí, né, dá seu like, se inscreva no canal, né, vai participar aí, tem algumas rodadas importantes aí para estar participando também, né? Então, agora vamos, né, o confrade Alexandre chegou aqui também, vai estar participando aqui daqui a pouco. E vamos dar início, né? Quem tiver perguntas aí, por favor, se inscreva no nosso canal, e a gente já agradece a todas as pessoas que estão passando aí o link do programa Pode Vicentinar, porque a gente precisa de muitas pessoas inscritas no canal, porque, como a gente estava falando aqui, a gente não está falando de religião, né? Está falando de espiritualidade. Então, isso eu acho que é mais importante. Sim. Então, Bruna e Márcia, programa de vocês. Tá? E aí a gente vai controlando o tempo só para a gente encerrar depois. E eu tá agradeço bom? a vocês. Eu costumo dizer que Vicentino é o seguinte: por que você entra nos Vicentinos? Porque você tem as suas dificuldades, as suas limitações. Então você procura um companheiro vicentino que te ajude naquilo. E você ajuda no que você sabe, né? É como um programa, né, Tarcísio? A gente não sabe praticamente nada, né? Nada. Então a gente vai procurar profissionais, pessoas que entendam para completar a gente. Né? Então eu agradeço a presença de vocês. O programa de vocês está sendo muito interessante para a gente. Né, que a gente anda preocupado com as doenças atuais, né? E muito obrigado de coração mesmo pelo brilhantismo da presença de vocês. Olha, tem pessoas de São José dos Campos que elogiaram, né, o trabalho de vocês, de Taubaté, de Caçapava, né? Tem pessoas que não são vicentinas que estão participando do programa. Então, eu acho que o momento é esse, mas não posso deixar de falar, né? Quem está nos assistindo aqui, o Lucas Cunha, parece que vocês conhecem, né? A Carmen Cunha, então tem que falar do esposo, do pai, né? Tá dando um apoio tá aí. Tá dando um apoio aí. Isso é importante. Então, o programa está com vocês. Agradecer, né, novamente essa oportunidade. Quando eu vim para cá com a Bruna, a gente veio no carro conversando, né? O pouco que a gente sabe, né? Porque são tantas questões, são tantos desafios diários que nos coloca nessa situação, mas quantas pessoas que nos escutam, né? E que o pouco que a gente sabe poder ajudar alguém, isso é muito importante, né? Então a gente agradece, né? E a gente se coloca à disposição. Como no primeiro programa houve aí um probleminha no áudio, né? Nós não conseguimos responder, nós não conseguimos fechar. Foram enviadas algumas perguntas para vocês, né? As pessoas também que tiverem algumas perguntas podem se colocar. E hoje, dessa vez, a Bruna ela fez um informativo, né, que já está também no canal, bem assim, tranquilo, bem resumido, né? É legal porque ali são falas simples, né, mas que a gente pode passar para o outro. E tem também uma fala interessante de um psiquiatra, que vem também com uma abordagem de como, na prática, né, como a gente pode sair dessa condição na prática. E eu acho que tudo que a gente aprende, que a gente vê que é bom, é importante passar para o outro, tá bom? Então vamos lá, Bruna, para as perguntas, né, para a gente poder conseguir ajudar e responder aí para as pessoas que nos assistem. Então, boa noite a todos. Boa noite. Vou começar as perguntas aqui. Depressão tem sintomas? Sim. A depressão, ela tem vários sintomas, né? Como ela é um transtorno, uma mudança de humor, você começa a perceber, um olhar, pelo olhar da pessoa, né? Ela perde o brilho nos olhos, ela perde aquela vontade de viver. Às vezes ela quer ficar mais isoladinha, mais quietinha, ela começa a falar pouco dentro de casa. Você percebe assim que o brilho, né? O desejo, ele vai diminuindo, né? E aí, no comportamento, a falta de apetite começa a mudar, né? Às vezes ela chora facilmente, você convida para fazer alguns programas que ela gostava de fazer, ela recusa, eu vou ficar aqui mesmo, vou ficar quietinha. Às vezes nem um próprio banho, uma higiene pessoal, ela não se preocupa mais, né? Ela deixa de se cuidar. Então, o brilho no olhar, ela começa a mudar pelo brilho no olhar, né? Então, é uma tristeza que não é uma tristeza assim que vai e que passa, é uma tristeza muito profunda. Então, é notável
você perceber que aquela pessoa não está bem. Você às vezes não sabe o que está acontecendo, mas que alguma coisa está acontecendo com ela, você percebe. Principalmente as pessoas da família que convivem com ela, né? E justamente essa é uma pergunta essa, né? Um familiar ou um amigo próximo consegue identificar? Sim, porque você está ali, são pessoas da sua casa, às vezes é um amigo, você percebe que ele está faltando os compromissos, você não vê mais ele na igreja, você não vê mais ele naquele compromisso que você via. Ele chega para um trabalho, alguma coisa, apático, sem energia, sem foco, né? Com alguns pensamentos que ele não tinha antes, ele começa a falar algumas coisas, fala, opa, começa a chamar a sua atenção. Então, a família e os amigos, as pessoas diretas, que têm um contato direto, é aquela que imediatamente ela vai perceber alguma coisa não está legal. Tem idade para que o tal transtorno apareça? Uma idade que se esteja mais assim, vulnerável? Então, não tem idade, né? A gente sabe que, infelizmente, até criança pode entrar, pode se tornar uma criança depressiva. Mas uma idade que é muito vulnerável, que acaba acontecendo mais, é com os adolescentes, né? Porque a adolescência já não é uma fase fácil, né? É uma transição. Você não é nem criança e nem adulto, né? Então o adolescente, ele fica com tantos questionamentos, né? Ele quer ter, ele quer possuir coisas, ele quer um emprego, ele quer coisas materiais que ele vê que um amigo tem, ele não tem. Ele questiona sobre o futuro, tantas coisas. E aí a falta, como ele não tem a maturidade para entender que uma hora as coisas vão chegar na vida dele, ele vai conseguir um trabalho, ele vai conseguir se socializar, ele vai conseguir um espaço na sociedade, ele vai entrando nesse vazio, nessa solidão, né? Vai se tornando uma pessoa com um pensamento muito distorcido, por exemplo. Será que eu vou conseguir pagar uma faculdade? Será que eu vou conseguir ter aquele celular? Que eu vou conseguir aquele carro? E assim vai. E como que eles são muito vulneráveis, uma das questões também que eu acho que foi uma pergunta do programa passado, a questão da automutilação, né? O adolescente, o que é a automutilação? Eles começam a se machucar, porque começa com uma brincadeira, né? Você pega uma lâmina de um apontador, o estilete, você começa a desenhar no seu braço, e aí você percebe que quanto mais você desenha, você começa a sentir uma sensação diferente. E aquela sensação faz você esquecer coisas que você queria, uma coisa na sua casa, um problema que você está passando, uma dificuldade, porque o adolescente também tem muita dificuldade de se relacionar. Né? O adolescente é muito tímido, às vezes ele quer chegar numa menina, uma coisa de paquera, tudo isso faz com que ele vai ficando um pouco depressivo, ele entra também nessas questões. E aí, como é que às vezes a família nem percebe que ele está se automutilando, porque o adolescente tem um hábito de usar roupas compridas, né, de se esconder. Então, por isso que a fase da adolescência é uma fase mais vulnerável. A depressão, ela chega mais fácil para eles, porque a fase, eles não entendem o porquê de muitas coisas, né? Eles estão muito abertos para vícios, para uma depressão, para muitas coisas. E a síndrome do pânico, ela é um transtorno mental? Sim. A síndrome do pânico começa com uma ansiedade, né? A ansiedade, ela é muito diferente da depressão. A ansiedade, ela é um sentimento. Todos nós aqui sentimos ansiedade, né? Nós ficamos... a ansiedade tem um lado bom, um lado saudável. Por exemplo, quando a gente vai fazer um passeio, quando a gente está esperando uma notícia boa, né? A gente fica feliz, a gente fica naquela expectativa. Quando que a ansiedade pode se transformar e se desenvolver, até chegar no síndrome do pânico? Quando a gente começa a sentir algumas coisas e a gente vai guardando ali embaixo do tapete, a gente não vai falando para as pessoas próximas da gente o que a gente sente, sabe? A gente teve ali um conflito no nosso trabalho, alguém falou alguma coisa para a gente não gostou, a gente guarda aquilo, né? Até chegar um determinado momento, aquilo explode. E aí a gente começa a ter... Por que fala pânico, né? Há alguns gatilhos que os sintomas são tão violentos que ele tira a gente da nossa vida diária, do nosso cotidiano. A gente começa a ter, às vezes, problema de coração,
A nossa pressão, ela altera. A gente começa a ter vários problemas fisiológicos que a gente não consegue trabalhar, a gente não consegue estudar. A gente vai enfrentar alguma coisa, aquela pessoa, a gente chega no trabalho, começa a tremer, tal, começa a passar mal. Eu estou indo embora, eu não consigo ficar aqui, né? E aí você tem que entrar com medicamentos muito rápido, né? Então, olha, uma coisa pequena, ela pode se tornar uma coisa grande. Aí que entra o pânico, aí você entra na depressão. Olha só, porque hoje é muito fácil e é muito simples você escutar assim, as pessoas falam, estou ansiosa, eu estou nervosa. Mas por que será? O corpo está mostrando para ela, né? Por que eu estou tão irritada? Por que eu estou tão nervosa? Por que o Maurício me deixou tão nervoso, né? Tão nervosa? Eu tenho que começar a entender o porquê que aquela reação. Por que eu fiquei daquele jeito? Por que eu fiquei tão descontrolada? Um dia ela veio mais devagar, um dia ela veio mais forte, e aí ela vai se desenvolvendo mesmo, né? E quais são os diferentes tipos de depressão? Então, na verdade, não tem tipos de depressões, tem graus de depressão, né? A gente caracteriza como leve, moderado e grave. A depressão leve, muitas vezes, você não precisa nem de um psicólogo, você não precisa de medicamento, às vezes é um diretor espiritual, às vezes é um amigo, às vezes é a professora, como eu estava falando antes aqui do programa Vinha ao Ar. É alguém que vai te ouvir e às vezes a pessoa não vai nem falar nada, você está querendo falar, se esvaziar, né? Só que quando você não faz isso, ela vai entrando em outras questões da sua vida. Aí ela vai se tornando uma depressão mais moderada, ela vai avançando o sinal, né? Aí você vai tendo consequência no seu trabalho, você produzia de uma forma, você não consegue mais produzir, você começa a ficar muito nervoso na sua casa, às vezes as pessoas da sua casa falam, nossa, mas isso aí deixou você assim? Não, não foi aquilo, já tinha uma coisinha ali, foi só crescendo. Aí você precisa de um profissional, você precisa que alguém te ajude a entender, a identificar, a dar nome para aquilo que você está sentindo. Por que eu estou sentindo aquilo? Por que eu estou ficando desse jeito? Por que eu estou perdendo o controle? Uma coisa tão simples, eu perdi o controle no meu trabalho, né? Por que eu não estou conseguindo o equilíbrio nas coisas? Aí você tem que ter alguém para direcionar você. E quando chega na mais grave, né, que é o último estágio, você começa a ter muitas crises, né? Você começa a ter surtos psicológicos, que a gente fala. Então, você faz coisas que você fala assim, eu não acredito que eu fiz isso. Do nada, a gente estava conversando e eu estava, já estou com uma leve, uma moderada, de repente eu joguei tudo na mesa, no chão, né? De repente, eu agredi aquela pessoa, não só fisicamente. E eu falei, nossa, eu fiz isso, eu tive coragem de fazer isso. E aí, precisa de uma intervenção, muitas vezes até mais séria. Às vezes você tem que, porque a moderada, o psiquiatra, ele entra com uma dosagem até menor. Quando você deixa ela chegar na grave, o grau do seu medicamento é um medicamento muito mais elevado. Às vezes não é só um medicamento, às vezes são vários. E às vezes você começa a desenvolver também questões. Se já é uma pessoa cardíaca, imagina como que ela vai ficar, né? Então, ela sai totalmente do contexto dela, da vida dela. Ela não consegue trabalhar, ela fica dependente do outro. Ela não faz nada sozinha mais. Tá, deixa eu fazer uma pergunta. Você falou assim que a pessoa vai mudando o seu jeito, né? Você percebe. No comecinho, a pessoa consegue disfarçar essa tristeza, ela vai sentindo alguma coisinha, mas ela consegue disfarçar esse brilho nos olhos, essa alegria. Ela tenta disfarçar, mas não ela se engana, né? É uma coisa que ela tenta disfarçar pra ela mesma, né? Mas aí chega num ponto em que as pessoas vão perceber. Por mais que ela se negue, Então, né? o conselho, você falou que na verdade sem apresentar isso. Mas começou a sentir, já procurar um profissional, né? E às vezes, Maurício, a pessoa ela tem muita resistência, ela tem medo daquilo que é o novo. O que eu vou falar para o psicólogo? Eu não sei o que esse profissional faz, né? Por isso que é a questão, o olhar da família, sabe, de um amigo. Olha, eu estou percebendo que você não está bem. Talvez eu não consiga te ajudar. Talvez você vai falar aqui para mim, mas eu vou só te escutar. Talvez eu não vou falar para você aquilo que você precisa realmente fazer. Mas vamos conversar?
sabe? Aí, se ela está inserida num grupo de jovens, se ela está inserida na sociedade São Vicente de Paulo, sabe? Os líderes, né, as lideranças, chegar nesse jovem, chegar nessa pessoa, falar, eu estou percebendo. Se colocar empatia no lugar do outro, eu percebi que você não está bem. Vamos falar um pouquinho? Vamos conversar um pouquinho? A pessoa vai ficar até meio assim, né? E aí a pessoa vai se soltando, né? Às vezes a pessoa vai só chorar, às vezes a pessoa vai só falar, e aí você vai, pelas beiradinhas, você vai sensibilizando aquele amigo, aquele filho, que ele precisa procurar uma ajuda profissional. Porque se você fala, eu vou te levar, não vou, até parece que eu vou, não tô sentindo Então, nada, eu tô bem. Você falou né? assim, às vezes a pessoa vai só falar, vai só escutar. Às vezes é bom a gente nem falar, né? Nem Porque às vezes fala uma Tem que vezes você acolher vai- a pessoa do jeito que ela chegar, né? Às vezes ela só precisa chorar ali, às vezes ela precisa só de um deixar abraço. ela tomando o rumo da conversa. É, o E, por sentimento, exemplo, como você falou, como que a gente percebe? Às vezes, no trabalho, né? Você começa a perceber que a pessoa ela fica mais emotiva, ou ela fica muito mais nervosa. Você fala uma coisa para ela, ela já veio para cima de você, ela já estourou. Nossa, mas eu não falei aquilo. Você percebe que a pessoa não tá legal, né? Ela começa a faltar, ela começa a ficar... A imunidade dela cai, ou ela começa a ficar doente, sabe? Nossa, peguei virose, esses dias já estou com virose de novo. Porque a imunidade cai. Quando a gente está doente emocionalmente, a imunidade da gente começa a cair. Você fala, nossa, mas eu estou comendo bem e eu estou doente de novo. É um sinal que ela não está conseguindo segurar. Na verdade, o Lucas perguntou isso aqui, ó. Lucas Nunes, quem que é? A Ah, depressão pode será? gerar doença física? Você viu a pergunta aí? Sim, Pode gerar. Né? com E certeza. como nós falamos no primeiro programa, né, como a depressão é algo assim muito complexo, não tem uma situação, algo que vai falar, é por isso que você ficou depressivo. Pode ser questões genéticas, que a pessoa, na casa, o pai, a mãe, o avô paterno ou materno tem essa doença. Eu posso adquirir? Sim, mas também pode ser que não. Né? Tem a questão da pessoa que tem um temperamento muito difícil. Tem pessoas que têm temperamento muito difíceis de lidar. Né? Pessoas que distorcem muitas coisas. Né? Esse psiquiatra que eu citei, ele fala muito sobre isso. Né? Por exemplo, a pessoa que é um temperamento difícil, que é uma pessoa que já se encontra depressiva. Ela está numa situação, ela está num lugar. Chegou alguém que ela conhece e aquela pessoa não cumprimentou ela da forma que ela acha que a pessoa tem que cumprimentar, ela já põe na cabeça dela o quê? Essa pessoa já não gosta mais de mim. Essa pessoa me maltratou. Olha o pensamento distorcido. E aí ela vai ficando mais o quê? Ressentida, magoada. Às vezes aquela pessoa, ela estava com pressa, né? Às vezes a gente encontra algum conhecido na cidade, a pessoa está tão com pressa, ela fala um oi tão rápido, né? E aí você fala, nossa, o que está acontecendo? Ela não gosta mais de mim? O que eu fiz por essa O que eu pessoa, fiz né? para ela? Olha o pensamento distorcido. Você começa a criar coisa onde não Não existe. existe. E aí, às vezes, você começa a desenvolver o que pelaquela pessoa? Raiva, ressentimento. E aí você se afasta daquela pessoa, a pessoa nem entende por que você afastou dela. Né? E aí, que é uma outra perguntinha que às vezes as pessoas falam pra gente, né? Por quê? Eu estou no psiquiatra, que eu tomo medicamento tantos anos e não consigo sair da depressão. Porque ela é uma pessoa tão ressentiosa, ela não consegue perdoar o outro, né? Ela tem dificuldade de perdão, ela tem dificuldade de aceitar o outro como ele é, ela exige muito dela, ela cria uma expectativa, nossa, o Maurício, ele deu um abraço em todo mundo, por que ele não me abraçou? Ele tem alguma coisa contra mim. Não é isso. Né? Então, olha quantas coisas também levam. Às vezes você acha que o medicamento não está fazendo bem, não está dando resultado, que o psiquiatra não tem nada a ver, que o psicólogo não está te ajudando, mas você é corresponsável. O que você está fazendo para sair daquela situação? Mais perguntas? Mais perguntas. Vou ler aqui. Ah, chegou uma outra também. Chegou uma outra aí. Tenho crise de convulsão e os exames que eu já fiz não deram nada. Pode ser por transtorno mental? Então, pode, né? Mas é muito importante porque a convulsão é algo neurológico, né? Você
procurar o seu médico, né? Porque também às vezes a pessoa fala assim, tudo é psicológico. Não, nem tudo é psicológico, né? Então tem sim sintomas que a pessoa faz todos os exames e não deu nada que é psicológico. Mas uma crise convulsiva, você precisa saber o que está acontecendo. Então você precisa de medicamento, mesmo ali que não deu nada mais profundo, que o médico vai descartando algumas coisas, você precisa de um medicamento para também ir se livrando disso, né? Mas a convulsão também, ela está ligada com o nervosismo. Hoje nós assistimos uma reportagem no Vanguarda, uma reportagem triste, que uma mãe estava levando uma criança na escola, uma criança de 7, 8 anos, né? E ela foi atropelada. A mãe teve ferimentos, mas essa criança está com traumatismo craniano. A pessoa que estava dirigindo o carro, ela teve uma crise de convulsão, né? Então, e aí foi descobrir o quê? Que essa pessoa não tem habilitação. Olha só, né? Então, ela pegou o carro, ela ficou nervosa, mas não é porque você fica nervosa que você vai ter uma crise de convulsão. Então, ela já tem questões neurológicas. Então, que naquele momento ela estava dirigindo, então ela ficou mais nervosa, que ela veio até convulsionar. Então, nessa pergunta, é importante sim você estar muito alinhada com o seu médico, com exames, investigar outras áreas, não só a parte neurológica, a parte cardíaca, outras áreas, e também não descartar também a parte psicológica, mas o nervosismo não vai fazer você convulsionar. Uhum. Todas as pessoas estão sujeitas a ter depressão? Sim. Porque nós vivemos nesse mundo, né? Nesse mundo de cobrança, nesse mundo de muitos questionamentos, de muitos desafios, né? Cada hora a gente é uma novidade. Agora a gente está vivendo aí como é que fala? A pressão psicológica dentro da escola, dentro das universidades, né? Aterrorizando as crianças, os jovens, né? Nós somos muito vulneráveis, né? Então, quantas notícias que tira a gente do nosso centro, que tira a gente do nosso equilíbrio. Então, nós podemos, a qualquer momento, a gente pode se tornar assim. Mas ela não chega assim, por exemplo, eu senti alguma coisa, estou depressiva. Chega mais perto do microfone. Ela vai chegando devagar, né? Devagarzinho, ela vai dando sinais. Então, ninguém se torna depressivo de um dia para o outro. Ninguém apresenta uma síndrome de pânico de um dia para o outro. Uma ansiedade generalizada com vários sintomas de um dia para o outro. Nosso corpo é como se fosse um termômetro. Ele vai nos avisando. Nossa, não estou dormindo bem, não estou comendo bem. Começou a sentir algumas coisas, apareceu algumas coisas na minha pele, porque tem as alergias. Quantas coisas? Eu estou sentindo que eu estou mais cansada, mas não é um cansaço físico. Eu não estou conseguindo guardar aquilo que eu preciso. Está faltando atenção. As pessoas perguntam para mim, eu falo, tanto fez, tanto faz. Então ela vai chegando Somatizando, né? Somatizando. Então, você falou da cobrança, que o mundo ele tem uma cobrança mesmo, mas no programa passado você falou atrasado, né? Você falou uma coisa muito, muito importante. Microfone, Muitas vezes existe a cobrança da gente. Eu quero agradar todo mundo, eu quero deixar todo mundo feliz, e a gente tem que parar com isso mesmo. Eu tenho as minhas limitações, aquilo que eu consigo fazer, aquilo que eu não consigo. E o ser humano é difícil lidar com isso. Ele quer realmente agradar todo mundo. É a autocobrança, né? A autocobrança junto com a expectativa que eu faço do outro, que eu espero do outro, né? Por exemplo, tem pessoas, Maurício, que ela tem uma forma de conduzir a vida. Por exemplo, quando alguém faz aniversário, ela manda recadinho, né? Ela gosta de dar um mimo, uma lembrança. Ela foi criada, de repente, ali na sua dinâmica familiar. É tão assim natural fazer isso, e tem outras pessoas que não fazem. Aí a pessoa que faz, ela fala, nossa, quando chegou o aniversário dela, eu lembrei, eu até dei um presentinho, ela não fez para mim. Olha só, a pessoa vai criando, ela criou uma expectativa, mas às vezes o outro não faz, porque aquilo não foi passado para ele que era importante. Se você acha que é importante, faça sem esperar algo em troca. Isso também pode levar você a se deprimindo aos poucos. Eu faço tanto pelo Tarcísio, ele não faz. Eu lembro o aniversário, eu sou gentil, eu fui fazer tal coisa lá, eu trabalhei tanto, nem muito obrigado, ele falou.
Então você fez esperando que o Maurício, que o Tarcísio fosse falar para você? Retribuir. Retribuição. Isso também, às vezes, a pessoa vai se tornando depressiva, sabe? Ela vai se autodepreciando. Eu faço tanto e eu não sou reconhecida. Mas você não tem que fazer para o outro. Fazer por prazer. Porque você sente bem. Isso. Né? As perguntas aqui se encerraram. Aproxima Teria só mais o uma? microfone. Vê se o pessoal tá falando que às vezes o som tá saindo. Tá. Maurício, tem perguntas aí, Maurício? Vamos lá. Aqui tem do Lucas aqui de novo. O Lucas está fazendo Como muita atividade física pode ajudar? Aí, confrade. pergunta. Uma das coisas que o psiquiatra fala nesse vídeo, e a gente também está cansado de ouvir tantos profissionais, são os bons hábitos, né? E a atividade física, ela, sem dúvida, ela adquirir esse bom hábito na nossa vida, né? E hoje não tem mais desculpa, né? Se você fala assim, eu não faço uma atividade física porque eu não posso pagar uma academia. Tem as academias ao ar livre, né? Em todas as praças. A caminhada, gente, como ela também fortalece a pessoa a sair de um quadro de depressão. A pessoa, às vezes, ela fala assim, eu vou esperar a depressão ir embora para fazer uma caminhada. Mesmo você sentindo, assim, sabe, aquele aperto, vai fazer caminhada. Você vai ver pessoas diferentes, vai fazer caminhada num parque, vai fazer lá no parque da cidade, sabe? Você vai mandar oxigênio pro seu cérebro, você vai sair diferente. E assim, cada dia um pouquinho. Nossa, hoje eu senti menos aquele sintoma, hoje eu senti mais. E você vai saindo, né? Então você vai vendo. Aí o remédio, ele vai ficar temporário. Vai chegar uma hora que você vai falar pro seu psiquiatra assim, ele vai perguntar como é que você tá, e você vai contar as coisas que você tá fazendo, ele vai falar assim, a gente vai reduzindo. Não tem necessidade de você ficar. Você conseguiu o autocontrole. Você conseguiu fazer uma coisa que é tão difícil, que a gente tem que aprender. Nós que temos que comandar nossa mente, não é nossa mente que tem que comandar a gente. Né? Enquanto o pensamento não vem na mente, é ele que comanda. Depois que ele caiu na sua consciência, é você que vai falar, eu vou fazer isso, eu vou melhorar. Né? Então, sem dúvida, Lucas, a atividade física ela é essencial na nossa vida, não tem como. Hoje é um dos remédios. Quando você vai lá, qualquer profissional, ele prescreve, né, os medicamentos, uma das coisas que ele fala é atividade física. Você faz atividade física? Então, se você não estiver fazendo atividade física, como é que você quer melhorar? Então, você vai... Não tem como, né? Então, você tem que amar você mesmo. Falar, não, eu consigo. É impossível que durante um dia, 24 horas, eu não consigo tirar meia hora para fazer uma caminhada. E olha, não é aquela caminhadinha que hoje eu vi o Maurício e o Tarcísio fazendo. Do lar até aqui. Não, Não é essa? Não. Eu achei que era. Não é essa Não é aquela que a caminhada. gente vai na feira? Não, porque quando a gente faz essa caminhada, a gente está fazendo uma caminhada assim preocupada. A gente quer chegar como você, chegar aqui no programa, vocês vêm discutindo coisas lá da situação do lar, coisas pessoais. É uma caminhada que você sai de tênis, sem nada na sua mão, sem pensar em nada. Nossa, eu achei que era caminhada boa. Porque eu falei para você numa conversa... Essa ajuda, mas não é que a gente indica. Numa conversa que eu tive com você lá no lar, né? Eu falei para você que é o caminho, né? Sim. É o caminho. Mas a caminhada minha, na verdade, não é uma caminhada. É uma conversa comigo mesmo e com Deus. Então eu tenho esse hábito. Mas não é uma caminhada só para o esporte físico, né? Então, seria mas mais um bate-papo comigo mesmo. Mas o que a caminhada faz? A caminhada faz você ir ficando tranquilo, e aí você faz a sua oração, e é lógico que você vai começar a ouvir, você vai ter o retorno daquilo que você está pedindo para Deus. Você está como ali? Você está calmo. Você está indo, você está conversando, você está mandando oxigênio para o seu cérebro, sabe? Você tá tranquilo ali, e Deus vai te acalmando. Né? É uma das coisas também muito importante que nós falamos na semana passada, que esse psiquiatra também fala, entre outros que eu sigo, é sobre a questão da espiritualidade. Nós falamos isso hoje antes de começar o programa. A diferença da espiritualidade e da religiosidade. Religião, nós não vamos discutir religião aqui. Aqui é um programa vicentino, é um programa católico, porém, quantas pessoas estão assistindo?
né? Espero em Deus que muitas pessoas que não sejam vicentinas e nem seja católica esteja nos ouvindo, porque muitas pessoas elas têm uma religião, mas ela não tem uma espiritualidade. Porque o que é espiritualidade? É você buscar o quê? O amor, a paz, né? A alegria, Sentimentos. o sentimento. E quem que dá isso pra gente? Deus. É Deus, a calma, a tranquilidade, a perseverança. A gente pode estar aí numa depressão, numa ansiedade, numa síndrome de pânico. Se a gente não tiver esperança e acreditar que quem vai trazer a gente para aquele equilíbrio de novo, que é a nossa espiritualidade, fica muito difícil. Então, deixa eu falar uma A coisa. gente pode estar, só um minutinho, com o melhor psiquiatra, com um psicólogo mais conceituado, com medicamento, porque agora tem medicamentos que são assim, que tem menos efeitos colaterais. Porque tem medicamentos que o psiquiatra ele prescreve que a gente tem muitos efeitos colaterais. Tem alguns que são top, são medicamentos caros. Você pode estar até com eles, mas se você não tiver no âmbito da espiritualidade, se você não trabalhar isso, essa habilidade de fazer o bem para o outro, né? De muitas vezes você não querer estar com a razão. Tem uma frase que as pessoas falam assim: você quer ter a razão ou você quer feliz? Tem hora que é melhor a gente buscar a felicidade, a tranquilidade. Nem sempre nós vamos ter razão mesmo, né? Maurício, Tem uma eu coisa tenho que dar um recadinho aqui, Maurício. Eu tenho que dar 2 recadinhos. Agradecer ao Beto aí, que está em Americana, assistindo o programa. Deu um toque aqui do som. Oi, Beto, né? tudo bem? O Beto é um primo que eu tenho lá em Americana. E passa o nosso link para os demais amigos Que lá. bom. E tem uma pessoa muito importante que está vendo o nosso podcast, a Maria Clara. Ai, que Então, eu tenho graça! Que graça! Ô, Maria Clara, um abraço para você. Oi, Maria Clara, um beijo. Ela é a fofa da família. Então, mais tarde eu vou jantar aí, tá, Maria Clara? Vou lá jantar, porque ela tá querendo, né? O Leonardo falou assim: manda um abraço pra Maria Clara, que ela tá desesperada. Ai, aqui. que Falei, então, delícia. vou ter Um que grande interromper abraço e um beijo. Tá dado um abraço aí, Leonardo, Maria Clara, tudo de bom Que aí pra graça. vocês. Tudo Pode bem. fazer sua pergunta, Maurício. Então, eu vou falar o que eu penso às vezes sobre oração, né? Eu acho que a oração é um diálogo com Deus, mas as pessoas muitas vezes elas querem falar e não para escutar o que Deus quer falar. Aí fica, eu quero isso, por que está acontecendo isso? Mas às vezes a gente tem que parar e como você disse, né? Por que eu estou assim? O que eu posso fazer? E escutar a voz de Deus. Mas eu acho que muitas pessoas confundem oração com falar. E eu acho que isso atrapalha Então, um e pouco. por que as pessoas às vezes não conseguem escutar a Deus, né? Porque ela está muito agitada. E como é que você vai conseguir essa tranquilidade? Através da espiritualidade. Pedindo até que você tenha discernimento para você se acalmar nas suas escolhas. Então, às vezes as pessoas elas não conseguem ter uma resposta naquilo que ela quer, que ela está precisando, porque ela está tão agitada. Ela está atropelando tantas coisas, né? Então, quando eu disse, né, também no programa passado, dar um passo para trás, é isso, né? É você começar a entender e fazer as perguntas. Não ficar preocupado com os sintomas, com o que você está sentindo. Nossa, meu coração está acelerado, eu estou tremendo, eu estou com tontura, eu estou sentindo tantos sintomas que está me atrapalhando. Mas você, através disso, buscar entender por que você está sentindo aquilo. Você não querer só resolver os sintomas, ir lá tomar alguma coisa, pronto. Mas é entender a causa. Por isso que as pessoas não querem muitas vezes buscar um tratamento, porque nós somos imediatistas. Nós queremos a resposta no ato. Agora, é para hoje, Maurício. Então eu estou sentindo alguma coisa, eu vou lá na farmácia, eu vou comprar um fitoterápico, pronto. Eu não quero sentir aquele mal-estar, eu não quero sentir aquela angústia. E eu tenho que sentir aquela angústia, porque aquela angústia, ela está trazendo alguma resposta para mim. Eu tenho que sentir aquilo. Aquilo ali vai me fortalecer em alguma coisa. Né? Eu não tenho que ficar me mascarando o tempo todo. Eu não tenho que mostrar para minha família, e mesmo eu que sou psicóloga, que eu tenho que estar forte o tempo todo. A gente também cai. A gente tem que levantar o braço, a gente tem que pedir ajuda, porque nós somos vulneráveis. Né? A gente está ali no consultório, atendendo o outro, ali eu tenho que passar o que para o outro? Uma fortaleza.
Mas não quer dizer que eu sou daquele jeito todo momento. Na minha casa, eu também coloco as minhas necessidades, né? E ali eu falo, eu sou vulnerável, porque eu não vou chorar para o paciente, mas na minha casa eu posso fazer isso, e eu tenho que fazer isso. Eu tenho que mostrar também para os meus filhos que eu também sou vulnerável, que eu também sou fraca, que eu também preciso de ajuda. E se eu não me abastecer todos os dias com a minha espiritualidade, com a minha atividade física, com as minhas escolhas, não criar tanta expectativa no outro, sabe? Não me cobrar tanto, se eu não estiver atenta a isso, eu também vou cair. Da mesma forma que o meu colega também vai cair. Ainda mais a gente que escuta todos os dias o quê? A dor do outro, né? A coragem de ser imperfeito, né? A gente tem que praticar isso. Inclusive, tem já mais uma pergunta. A Ana Luísa está falando aqui pra gente. O que fazer quando seus familiares e amigos próximos não querem reconhecer que você está com depressão? Então, é um desafio, né? Porque deveria de ser ao contrário, né? Deveria, a nossa família, ela é a primeira, assim, a pessoa que nos observa, né? Como nós falamos hoje, com o professor também, o papel fundamental do professor. Muitas vezes é o professor que observa tantas coisas para chegar no pai. Então, Ana Luísa, quando a família não está te dando esse apoio, você precisa buscar fora da sua casa, infelizmente. É num grupo que você pertence, na igreja, é num conselheiro espiritual, sabe? É num amigo, você procurar, hoje, né, tem nas questões da saúde, né, num poder público, você ir numa consulta médica, você procurar. Olha que interessante que está trazendo também, que está acontecendo na sociedade, né? Psicólogos que estarão à disposição, né, Tarcísio, para atender as pessoas, né, buscar as pessoas, a faculdade que está se disponibilizando, né, Isso. de ir o estudante para escutar, porque lá vai ser um trabalho de escuta. Muitas vezes na nossa casa não tem ninguém para nos escutar. Então, olha quantas iniciativas estão tendo. Então, eu tenho que ir atrás. Né? Eu tenho que mostrar para mim e depois para minha família que o que eu estou falando não é frescura, não é bobagem. E hoje está tendo essas iniciativas que antes não tinha, né? Antes não tinha nada. Na igreja, na faculdade, num posto de saúde, né? Nos CRAS. Quantas iniciativas estão tendo? Mas exige o que da gente? A coragem de ir lá. Porque essa coragem, ela não é sinal de fraqueza. É sinal de inteligência. Eu vou lá me cuidar. Talvez o primeiro passo. Eu vou dar o primeiro passo. Talvez eles ali não vão conseguir me dar aquilo que eu estou precisando, mas eles vão me encaminhar. Ali pode ser que eu possa ser atendida na clínica da faculdade sem pagar nada. Ali pode ser que eles conheçam algum psicólogo que vai fazer um atendimento gratuito. Olha só, eu dei o primeiro passo. Né? É reconhecer. E às vezes a resposta está tão perto da gente, né? E a gente fica se recluso anula, né? no mundo, a gente fica no cantinho da gente, por vários motivos, né? Às vezes a família, né? Que não quer reconhecer isso, às vezes você tem o medo do primeiro passo e não é uma coisa tão complicada, tem que dar o primeiro passo e seguir adiante, né? Ô Maurício, eu vou fazer uma pergunta para a jovem aqui, né? Sim. Dessa loucura que está acontecendo, o que você pode estar passando, né, para os pais, né? E depois a Márcia até complementa que tem muitos pais que estão com medo de levar seus filhos para as escolas, né? Esses atentados que estão acontecendo e está sendo muito triste isso, né? Eu não sei, eu estava comentando com o Maurício, o mundo mudou de uma tal maneira que a gente está muito preocupado. O que vocês podem estar passando para esses pais aí que estão assistindo o programa, né? Eu acho que é importante escutar os seus filhos, né? Compreender eles, ver as crises que eles têm, porque a gente está vendo na sociedade uma geração que está muito vulnerável, né? A gente precisa ser escutado. Então, por mais que a gente está numa realidade diferente em que os próprios pais não vivenciaram isso, a gente está vivenciando isso agora. Então, a importância de escutar, de acalmar, de estar ao lado. Eu acho que isso é fundamental para a gente começar a entender o que eles estão passando, o que eles estão vivenciando nesse momento.
Sim, completando o que a Bruna colocou, às vezes o filho vai trazer uma situação dessa, né? Que nós vivemos isso em casa essa semana, né? Eu estou preocupado, eu estou inseguro, eu estou com medo, né? Não banalizar isso, né? Porque talvez a gente encare de uma outra forma, a gente tem mais estrutura para enfrentar isso. Não é que a gente não tenha medo, né? Mas, então, você está sentindo. Às vezes ele vai mesmo faltar aquele dia, sabe? Às vezes a gente vai buscar mais informações, ajudar ele a buscar mais informações, para poder acalmá-lo. E não colocar assim para ele: ah, você está escutando só a internet, isso não está certo, né? Você é fraco, imagina, qualquer situação você tem esse comportamento. E não, é escutar. Né? É escutar, porque já pensou se o filho traz uma situação dessa e pode acontecer alguma coisa, né? Como é que você vai se sentir? Deixa eu perguntar. Às vezes as crianças estão muito com o celular na mão e muito joguinho. Será que isso não é um incentivo também? Será que os pais não poderiam ter um pouco mais de cuidado com essa situação? Porque de repente o filho está no joguinho, ele acha que aquilo ali pode se tornar na vida real. Será que não é um gatilho que Isso, possa estar acontecendo? com certeza, é um gatilho, sim. Tem muitos jogos, né, na verdade, a gente atendendo criança, adolescente, porque o objetivo, né, a finalidade de muitos jogos é o quê? É você vencer o outro, é você eliminar o outro. Esses são os jogos na internet, é eliminação, né? Você vai eliminar. E o que está acontecendo também? Esses jogos têm muito desafios. Há um tempo atrás, teve um jogo que desafiava as crianças a questão de prender a respiração. Teve até morte, algumas coisas mais sérias, né? Então, tem jogos assim, sabe? Que, nossa, mexe muito com o emocional e lança alguns desafios tanto para as crianças quanto os jovens. Se você, isso mesmo de aterrorizar. Eu quero ver se você tem coragem de chegar lá na escola e fazer tal coisa, escrever tal coisa lá na lousa, na parede. Você é corajoso ou você é medroso? Né? Eu quero ver se você tem coragem de prender sua respiração, de você ficar sem comer. A Bruna tem mais exemplo disso, né? Porque é mais da geração dela. Então são jogos, desafios assim, destrutivos, que vai destruir mesmo. E aí você acha que uma criança, ela quer falar para o outro ali que ela é fraca ou que ela é forte? Porque ela é forte. Que ela é É forte. importante ter esse pensamento, né? Os pais sempre têm que estar de olho com a nossa sociedade. Hoje em dia, a informação chega muito rápido. Então, é importante estar vendo o que está acontecendo, a importância de querer ter um diálogo com o seu filho. Né? Talvez ele não vai saber assim, de imediato, mas ali conversa, você escuta tal coisa, vamos juntos, vamos ver o que está fazendo. É importante ter esse pensamento, mas quando são ainda mais novos. Né? Tem algumas perguntas aqui. Com muita frequência, vemos jovens que se cortam. Além do incentivo para procurar ajuda profissional, como podemos colaborar? Então, né? Por que o jovem se corta? Por que o jovem se automutila? Como ele está com um pensamento distorcido sobre aquilo que ele está sentindo, porque realmente é uma dor. A gente não pode falar que ele não está sentindo uma dor. Ele está sentindo uma dor emocional, então, e é uma dor grande. E aí o pensamento, por que o pensamento é distorcido? Porque na cabeça dele, se ele ficar se cortando, a sensação que ele vai sentir naquele momento vai fazer com que ele esqueça a dor emocional. Né? E qual que é o perigo? Ele vai se cortando de uma tal maneira, ele vai perdendo aquele limite até ele pegar alguma veia, alguma parte do corpo, né, que pode ser uma coisa fatal. Né? Ninguém, o jovem, o adulto depressivo, porque o adulto também pode, ele tem pensamento suicida, às vezes ele não se corta, mas às vezes ele toma vários medicamentos, né? Ele também como é que você percebe que um adulto, que um jovem, ele está querendo se suicidar? Quando você sabe que ele está num processo de depressão e que você pergunta assim para ele: você sente vontade de morrer? Você quer morrer? Se ele, por algum segundo, ficar em silêncio, você pode ter certeza que ele está com esse desejo. E aí você faz. Depois você espera um tempo e você vai fazer uma pergunta para ele. Como é que você se imaginou fazendo isso?
E aí às vezes a pessoa vai falar para você, então, eu trabalho em tal lugar, perto de um viaduto, eu já pensei nisso, já pensei em pular em tal lugar, eu já pensei. Ele vai falando para você. Ele vai, porque ele já fica imaginando o que ele pode fazer. E aí você tem que falar o que para a família? Aí ela tem que vigiar aquela pessoa, porque realmente ela pode fazer isso. Ela falou para você como ela vai fazer. Ela fala pra gente, né? Eu tomei vários medicamentos. Eu me joguei, esses dias uma paciente falou para mim que ela se jogou no vaso do banheiro e ela se cortou, né, terrivelmente, e aí ela ficou em coma por vários meses. Ela vai colocando para você o que ela faz dentro da casa dela. Às vezes não é só no trabalho. Ela colocou numa escada, ela pulou daquela escada, né? Ela vai dando indícios para você que ela está querendo fazer aquilo. Deixa recados, escreve cartas. E você não pode desconsiderar aquilo. Então, quando você faz uma pergunta para a pessoa, ela fala para você assim: sim. Como é que você pensou em fazer isso? O que já passou na sua cabeça? Ah, pular da janela? Ah, já tomei vários medicamentos? Estou me cortando várias vezes? Ela vai dando indícios para você. É uma coisa muito misteriosa, né? Eu fiquei aqui atônito de ouvir isso. Eu imagino, entre aspas, a dor de uma pessoa, porque trabalhando no bombeiro eu subia muito em prédio, né? Eu ficava pensando, poxa, uma pessoa subir num prédio e pular, entre aspas, tem que ter muita coragem, né? Porque deve ter uma dor imensa mesmo. Porque a altura é uma coisa que dá medo, Na verdade, né, gente? não é coragem. Não é isso. Mas é complicado. Na verdade, Ela não já é chegou coragem. num nível que ela não tem mais que não saída, tem mais né? saída. Que Pra ela ela, faz isso. ela acha que ela não tem mais saída. Para ela não tem mais esperança. Para ela, algumas pessoas banalizaram a dor dela. Acha que a dor dela não é tudo aquilo que Não é ela está tudo aquilo. falando. Não, ele sempre fala assim, você não imagina. E eu falo assim para eles, realmente eu não imagino o que você está sentindo. Eu não consigo imaginar a sua dor. Porque muitos falam para ele assim, na minha casa, um amigo, alguém falou para mim assim, você não está sentindo nada, imagina você está sentindo isso. Tem problemas maiores, Tem- você está se preocupando com isso. São frases que ficam gravadas, né? E até você parar e pensar, não é verdade. O que eu estou sentindo é muito forte, eu preciso entender essa dor. Por mais que alguém esteja passando por um problema até mais delicado, mas eu não. Eu preciso ver. Talvez não se iguale, mas cada um sabe como dói. Uma outra coisa que as pessoas falam, que isso é muito ruim, isso é falta de Deus. Vai procurar a igreja, né? Isso é fraqueza, não é tanto assim. E a pessoa que está com câncer, e a pessoa que perdeu a mãe, peraí, tudo bem, mas eu estou sofrendo. Então é importante a gente saber que cada um tem a sua individualidade. Tem o seu sofrimento. Isso. Aquilo que para você, Maurício, é intenso, para mim pode ser que não seja. Não seja. Mas eu não posso falar para você, Maurício, isso É, aí não é mas- tanto assim não, viu? Claro que é bom. Você está exagerando? Não, você não está exagerando. Você está falando para mim a sua dor. E eu tenho que acolher a sua dor e falar para você assim, Maurício, eu não imagino, mas eu estou aqui. O que eu posso fazer para te ajudar, O Maurício? papel da família, né? Primeiramente da família, né? E como ela disse assim, né? A família não quer reconhecer que eu estou com problema. Então, acho que o programa ele vem nesse sentido, né, de tentar ajudar a família a reconhecer que dentro da casa tem alguém com algum problema. Porque o marido trabalha, a esposa trabalha, todo mundo trabalha, fica naquela loucura e quando chega em casa, às vezes não quer nem conversar com o outro, pega o celular ou vai ver algum filme, alguma coisa, e não tem essa conversa. Eu acho que o programa tem que trabalhar um pouco mais nisso, Maurício, né, junto com vocês, a família. Né, porque, de repente, nós temos aí as pessoas assistindo e a pessoa está com um problema, mas, de repente, ela não vai se tocar, mas é a família que vai poder dar essa Se sustentação. ela se tocar, procurar Uma Um ajuda. especialista profissional, o né? mais É rápido porque possível. nós estamos vivendo muito no automático, né?
aquela questão muito lógica, a gente precisa do material, né? Então hoje a maioria das famílias é o pai e a mãe que trabalham, não dá só para o pai trabalhar, né? E tem filhos também, e você ainda está ali no justinho, né? As questões financeiras, porque tudo muito caro, tudo muito assim, tantas necessidades, né? Então é importante sim você prover na sua casa, né, as necessidades básicas, alimentação, enfim, mas também, porque a gente sai para trabalhar, é lógico que a gente chega, a gente quer o quê? A gente quer chegar, sentar e se desligar. Mas quando a gente tem a família, a gente nem sempre vai conseguir fazer isso. Então você vai chegar, você tem que escutar um filho, né? Você tem, antes de você ir lá pôr a roupa para bater, antes de você já começar a varrer a casa, você tem que escutar. Sabe, porque ali pode estar tendo um problema tão sério que aquilo lá pode ficar para depois. Você pode lavar a roupa depois, né? Então, aquilo ali é a necessidade. Então, a gente é o treinar, né? Como é o diálogo? É todos os dias. E aí, como foi, né? Uma brincadeira, brincar, dar risada, assistir uma coisa junto, né? Então, você vai aproximando. Aí o filho vai entender o quê? Que a mãe saiu e o pai é importante para trazer aquilo que eles precisam para sobreviver. Mas que não é a quantidade de tempo. Eu sinto falta da minha mãe, do meu pai. Tudo bem, tem alguém olhando por mim, né? Eu já consigo fazer sozinho. Mas quando a minha mãe chega e meu pai chega, a gente tem qualidade no nosso relacionamento. A gente foi preparar a janta junto, a gente sentou ali na varanda, a gente foi jogar um truco, a gente deu risada, a gente conversou. Então, durante o dia todo, o que vai ficar na cabeça daquele filho? Olha, gente, independente da idade, porque o filho adulto espera isso. O que vai ficar? Aquele momento que o pai chegou, ele fez aquilo. Então, aquela falta que ele sentiu do pai e da mãe durante o dia, já passou, né? E aí o filho começa a entender que é importante, que uma hora ele também vai fazer isso. Mas que o pai, ele sai, mas ele tem o quê? A presença. Ele tem um momento com o filho. E ele saiu por mim, pela família, né? Ele teve o porquê, Isso, explicou para o filho por que ele isso, saiu, né? Por que ele diálogo. ficou o dia todo ausente? Não é porque Bom, ele quis, né? O programa tá gostoso, né? Esse podcast, estamos já encerrando e aí eu preciso dar um recadinho também do nosso convidado da semana que vem, que é o nosso presidente do Conselho Metropolitano, o confrade Amadeu Peloja. Legal. Na próxima quinta-feira, às 18h30, ele vai estar aqui em Pindamonhangaba para estar falando um pouco do Conselho Metropolitano, as diretrizes para esse ano aí para toda a sociedade de São Vicente de Paulo. Nova regra. A nova regra que já foi lançada agora dia 1º de abril. Né? Espero que semana que vem a nossa chegue também. E agradecer a Márcia, a Bruna, e fica o convite, mais uma vez, né? Nós temos mais 2 convidados, e no terceiro programa que vocês possam voltar aqui, porque eu tenho certeza, né, que as pessoas que estão assistindo querem um pouco mais, e acho que a gente pode trabalhar um pouco mais essa questão da família, né? A Bruna trazer um material da juventude também, porque a gente tem que, num bom sentido, explorar ao máximo o conhecimento de vocês, né? Porque eu acabei de ler aqui que conhecimento vastos que vocês têm, né? Então acho que é importante para dentro da sociedade, né? Eu não sei se o Maurício quer tecer mais alguma coisa, mas a gente está encerrando. Agradecer a Márcia, que eu admiro muito, né? E a Bruna, Deus te abençoe nos estudos e siga o exemplo da tua mãe, né? Uma mulher que é um braço direito da gente dentro Com da sociedade, certeza. dentro da comunidade, né? Mas se tem algum telefone de contato para alguém queira... Eu vou deixar aqui o meu cartãozinho, né? Uhum. E aí com o meu contato, eu me coloco também à disposição. Nós já até conversamos com o Tarcísio, também trazer outros profissionais que também é importante, que Isso. também contribui, né? Eu espero que hoje a gente tenha assim conseguido ajudar alguém, né? Passem para frente o informativo, é muito bom, né? A informação nunca é demais, né? Se na minha casa de repente eu não estou passando pelaquela situação, passe para o outro, passe para um vizinho, passe para um amigo, né? E vamos nos fortalecer. Tá? Ok, Márcia. Então eu vou deixar aí o meu cartãozinho, depois você pode estar colocando. Agradeço a todos que estiveram, né, com a gente, família, amigos, né? E louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja Quem louvado. faz o programa, na verdade, são os convidados. Né? São os convidados, né? É eles que
e chama a atenção do povo. A gente tá aqui só para. A ideia do podcast é esse, né? Os entrevistados, né? Ainda mais com esse tema, né? Não cairia bem a gente estar toda hora interrompendo o raciocínio de vocês. E eu vou pedir para Ana Luísa ou o Gabriel tá colocando, né? O Gabriel da Vale Ver TV, que o Michel não está aqui hoje, colocando o link lá, né? Do seu informativo, que vai ser muito útil. Né? Não sei se o Maurício leu, mas eu tive a oportunidade de dar uma lida, é importantíssimo. E agradecer o Alexandre, né, que chegou aqui, né? Ele fez uma consulta. Então, agradecer a presença dele também. E vamos encerrar. O Maurício quer fazer o encerramento para nós? Então, nós vamos encerrar, né? Conforme a gente às vezes faz no início das nossas reuniões, nós vamos invocar o Espírito Santo, né? Que sem o Espírito Santo de Deus a gente não é nada. Então a gente encerra só com essa oração, invocando o Espírito Santo e desejando a todos, né, que assistiram o programa, que deram o seu like lá, que se inscreveram no canal ou que vão se inscrever, o nosso muito obrigado. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que iluminasse os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, concedei-nos pelo mesmo Espírito, saibamos o que é reto e gozemos sempre das suas divinas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Obrigado a todos.